Boa noite, pessoal. Meu nome é Frederic, eu sou do canal Vivendo em Renda Variável e do blog educaçãofinanceira.online. Gente, mas caíram somente alguns centavos na minha conta. Gente, o que eu escuto de gente falando que investe em carteira previdenciária, em ações, em fundos imobiliários e reclama que logo de início caiu alguns centavos, é brincadeira. É muita gente, meu amigo, muita gente. E é em cima dessa reclamação que eu vou fazer essa minha apresentação de hoje. Eu vejo que muitas vezes, grande parte não, muitos dos problemas que pessoas que começam desse mundo de renda variável, da forma certa, carteira previdenciária, carteira previdenciária, holder, né? Fundo imobiliário e ações visando longo prazo, eles têm mais dúvidas do funcionamento, dúvidas desse estilo, entendeu? Dúvidas ligadas a boatos, né? Do que ligada à questão técnica propriamente dita, entendeu? São mais dúvidas ligadas à cultura do que ligado à questão técnica propriamente dita. E essa expressão, mas caíram somente alguns centavos na minha conta, eu escuto direto, pessoal. Por quê? Porque eles falam, é o seguinte, eles reclamam, a maioria das pessoas reclamam que parece que a Bolsa de Valores a longo prazo paga pouco. O pessoal coloca um valorzinho lá, entendeu? Por exemplo, R$ 50, e quer que o troço saia pagando. Gente, não é assim, altos valores, não é assim, gente. Não é assim que funciona. Por isso, né, que em cima dessa declaração, mas caíram somente alguns centavos da minha conta, né, muitas pessoas perguntam, Frederic, parece que a Bolsa de Valor a longo prazo, essa visão a longo prazo, paga pouco. Paga mesmo, né? E é o mesmo de sempre, né? O pessoal fala, o pessoal fala que coloca dinheiro lá e só cai alguns centavos. É verdade? Entendeu? Ô, gente, para essas perguntas e para esses questionamentos, somente tem duas respostas. Você ganha, obviamente, pessoal, proporcional ao que você coloca. Se você coloca, é natural cair pouco. Você não vai colocar lá R$ 50, R$ 20, R$ 30 e quer já sair ganhando R$ 100, R$ 200. E não funciona desse jeito, né, gente? Não funciona desse jeito, tá certo? É natural você colocar pouca coisa lá e no início cair alguns centavos. Mais do que natural. E eu vou mostrar isso aqui, inclusive, em gráficos. Só que o mais importante de tudo isso, que aí vai a segunda resposta. Pode ganhar pouco, sim. Mas eu te garanto uma coisa. Você vai ganhar muito mais do que o pouco que você ganharia se você colocasse esses R$ 50, colocasse esses R$ 100 numa renda fixa, numa poupança ou em qualquer previdência privada. E é isso, pessoal, que as pessoas não enxergam. É isso que as pessoas não enxergam. As pessoas, não coloca lá, vou ganhar dinheiro e quer já logo ganhar muito dinheiro. Não é assim, pessoal. Mas que com certeza é muito mais rentável, entendeu? Do que uma renda fixa. Isso aí eu tenho certeza que é. E eu vou, através desse vídeo, mostrar para vocês. Vamos entender. Para vocês entenderem melhor, vamos fazer uma simulação. Suponha que você coloque só R$ 50 em um fundo imobiliário ou em uma ação. Por que eu estou falando fundo imobiliário e ação? Porque nos meus outros vídeos eu falo e repito, o nosso foco é sempre longo prazo e voltado a dividendos, né? E os dois tipos de investimentos mais interessantes, primeiro é o fundo imobiliário e depois é a ação, tá certo? O nosso foco é dividendos e não valorização da carteira. É o que eu falei. A gente não está preocupado com a valorização da carteira. A gente está preocupado quanto que aquela carteira vai nos pagar de dividendos,
de aluguel, vai não pagar de participação nos lucros, tá certo? Então suponha um dividend yield anual, ou seja, a carteira vai te pagar, entendeu? 6%, que é um dividend yield relativamente bom, tá, gente? Tá? Pode conseguir um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tá, não é um dividend yield, não é um dividend altíssimo, mas também não é um dividend yield baixo, entendeu? A minha carteira, por exemplo, rende em torno, né? O dividend yield dela é por torno de 6,9, 6,7 ao ano, mais ou menos, tá certo? Mas eu coloquei 6. Levando em conta o dividend yield de 6%, que é anual, corresponde a um dividend yield mensal, eu fiz as operações, de 0,48% e um trimestral de 1,46%. Por que eu fiz esses cálculos assim? Porque como o fundo, vou mostrar os dois casos, fundo imobiliário e ações, tá certo? E como o fundo imobiliário rende... e quando o fundo imobiliário rende... desculpa aí, gente. Quando o fundo imobiliário rende mensalmente, tá certo? Engasguei aqui. Quando o fundo imobiliário rende mensalmente e as ações normalmente é trimestralmente, né? Eu coloquei os dois, tá? Para mostrar o caso dos dois. Caso tenhamos um fundo imobiliário, né? E os fundos imobiliários pagam mensalmente, teremos um aluguel que em cima de 50 reais vai dar um aluguel mensal de 24 centavos de real, entendeu? Levando em conta o 0,48, tá certo? Já em caso de ações que pagam dividendos trimestralmente, em cima de 50 reais, o dividendo é de 73 centavos, entendeu? Tudo baseado naqueles cálculos que eu fiz lá de dividend yield mensais e trimestrais. Aí vem a choração. Mas isso é muito pouco. Eu coloquei dinheiro lá para cair centavos na minha conta. Esse é o xererê de sempre, chororê, choração de sempre. Gente, escuto isso direto. Só que o mesmo valor de 50 reais aplicado a uma renda fixa de 7% ao ano, o outro caso lá eu falei 6%, né? Aqui é uma renda fixa até maior. Eu te garanto que a renda variável rende mais do que essa renda fixa. Eu coloquei até essa renda fixa de 7% aí, gente, que renda fixa de 7% ao ano, com uma liquidez mais... O que eu falo liquidez? Liquidez é a possibilidade de você comprar e vender, entendeu? Uma renda fixa de 7% ao ano é uma renda fixa que normalmente aí no mercado você consegue sacar mensalmente, sacar a hora que você precisar, entendeu? Porque tem outros investimentos em renda fixa aí, de 10%, 11%, que você tem que esperar um certo tempo. Digamos, a liquidez não é uma liquidez assim imediata. Você precisa esperar pelo menos 1 ano, 2 anos para poder tirar, entendeu? Então, como o fundo imobiliário e o fundo imobiliário em si, falar do fundo imobiliário, a liquidez é mensal, né? E até a ação é trimestral, entendeu? Em nível de dividendos, né? Eu peguei uma renda fixa que teria um prazo para você sacar menor, entendeu? Sem perder o rendimento, que é em torno de 7%, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Mesmo assim, eu te falei, mesmo assim como eu falei, 6% a renda variável rende muito mais do que essa. E não é só isso não, pessoal. Se a gente considerar outras rendas fixas com valores maiores, mas que normalmente a liquidez não é imediata, entendeu? Você tem que esperar mais tempo, 1 ano, 6 meses, 2 anos para tirar. Mesmo
essas rentabilidades maiores, tipo 8%, 9%, 10%, 11%, em questão de poucos meses de aplicação, a renda variável já sobrepõe. Quando a aplicação ela tem um rendimento maior de renda fixa, pode ser que ela bata, logo nos primeiros meses, ela bata a renda variável. Entendeu? Mas esses são só nos primeiros meses. Eu vou mostrar via gráfico para você. Logo depois dos primeiros meses, assim, o que acontece? Ela já começa a ter mais... Ela começa a ter mais rentabilidade. A renda variável tem mais rentabilidade. Ou seja, pode que a renda fixa bata, entendeu? A renda variável pode. Rendas fixas com uma rentabilidade maior, né? Um prazo maior, né? Não são essas que você pode sacar imediato, entendeu? Mas mesmo assim, elas, depois de um certo prazo, elas vão ter rentabilidade menor, tá certo? E eu vou mostrar isso para vocês aqui. A explicação, aí agora o pessoal me pergunta, pô, você está falando que uma renda fixa de 10% ao ano, 9% ao ano, 11% ao ano, ela vai ter uma rentabilidade menor do que uma renda variável que é de 6% ao ano, não faz o menor sentido. Faz sim, gente. Sabe por quê? Porque a renda fixa, a renda variável de 6% ao ano, entendeu? Ela é líquida. Ela não tem, ela já é corrigida a inflação dela, tá certo? E ela é líquida de imposto de renda. O que não acontece na renda fixa. A renda fixa, você tem que, no momento do saque, você tem que, algumas é no momento do saque, algumas são aqueles fatores de come-cota, mas sempre tem que pagar, né? Come-cota é a renda fixa, na verdade o imposto de renda, só que dividido em duas partes. Uma acho que é no final, uma é em maio e a outra é, não sei se é outubro ou novembro, entendeu? Divide por dois aí, mas sempre tem que pagar, entendeu? Mas vamos considerar o saque no resgate, por exemplo. Tá certo? O que acontece? O imposto de renda inicial na aplicação é sempre 22,5%. Então, se você tem uma aplicação logo no início, se você for sacar lá no início, você vai ter que pagar 22,5% de imposto de renda. Entendeu? Pelo menos nos 6 primeiros meses. Tá certo? E isso, de certa forma, é um dos fatores que come a sua renda fixa. Nos meses seguintes, vai diminuindo. Por exemplo, nos meses 22,5, do sétimo mês até o 18º mês, eu acho que é 20%, do 19º até o 24º é 17,5%, e depois de 2 anos passa a ser 15%. Mas, mesmo depois de 2 anos, não vai cair assim infinitamente, não. Entendeu? 15% é o mínimo que vocês vão ter que pagar. Ou seja, pelo menos vocês vão ter 15%, né, de imposto comendo, né, expressão do seu rendimento. O que você não tem na renda variável, tá certo? Além disso, existem as perdas oriundas da inflação. Enquanto a carteira de renda variável é corrigível e o dividend yield já é corrigido, a renda fixa, o valor real, precisa ter o desconto da perda inflacionária. A carteira de renda variável, pessoal, o que acontece? A tendência dela a longo prazo era sempre subir. Por mais que ela oscile durante o curto prazo, no longo prazo ela oscila. Por exemplo, a minha carteira. Eu tenho minha carteira pessoal. Obviamente, isso aí você tem que considerar, gente, uma carteira bem diversificada. Carteira bem diversificada é uma carteira, já falei em outros vídeos, que tem vários papéis. Eu, particularmente, eu tenho 15 ações e 25 fundos imobiliários. Porque aí um compensa o outro. Tá certo? Em caso de às vezes não está indo muito bem, o outro vai melhor, entendeu? E a minha carteira, ela sobe anualmente aproximadamente, né, o valor da carteira em torno de 4% aproximadamente. 4% ao ano ela sobe. Ou seja, é um valor que compensa a perda inflacionária. Por quê? O meu dividend yield é mais ou menos constante também. O meu dividend yield está em torno de 0,7% ao mês. Então, o que acontece? Por exemplo, esse mês, a minha carteira está com valor X.
Daqui a 12 meses, a minha carteira vai estar aproximadamente 4% maior, porque está levando em conta as correções inflacionárias. Então, aqui vai ser, o meu aluguel agora vai ser 0,7% de X, daqui a 12 meses vai ser 0,7% de X mais 4%, entendeu? Ou seja, o valor do meu aluguel ele é corrigido pela inflação. Mas isso aí, gente, isso que eu estou falando, por isso que é importante diversificar, acontece em carteiras bem diversificadas, porque uma compensa a outra, entendeu? Uma compensa a outra, tá certo? Então, isso não acontece na renda fixa. A renda fixa, Frederico, mas eu tenho um papel do Tesouro Direto IPCA mais 8%. Tudo bem, gente. Eles colocam na valorização do papel o IPCA mais 8%. Mas se você for pensar bem, o seu valor real do dinheiro, você vai ter que descontar o IPCA. Porque quando você for sacar o seu dinheiro não vale mais o IPCA mais 8%. Vale só 8% a mais. Entendeu? Num raciocínio grosso. Porque o seu dinheiro já desvalorizou. Tá certo? E como é que é o cálculo disso aí? O que acontece, gente? O imposto de renda não é só sobre o 8% nesse caso que eu estou falando, IPCA mais 8%. É sobre o rendimento total, é o IPCA mais 8%. Então, vai incidir, no caso aí, por exemplo, se o imposto de renda for 15%, vai incidir, por exemplo, 15% em cima do IPCA também, do rendimento do IPCA. Então, desse rendimento total, você aplica 15% e depois você ainda tem que subtrair o IPCA. Porque o imposto de renda é em cima do rendimento do IPCA também, que vai ser muito menor que o rendimento da renda variável. Tá entendendo, gente? Enquanto a renda variável ela já é corrigível pela inflação e não tem imposto de renda, entendeu? Aqui não, aqui você tem que pagar o imposto de renda e corrigir o seu dinheiro por causa da perda inflacionária, o que não acontece na renda variável. E é isso que as pessoas não enxergam, cara. Entendeu? Isso as pessoas não enxergam. Entendeu? Aqui um gráfico para mostrar para vocês verem. Isso é o que a maioria das pessoas vê. Eu fiz um gráfico, tá? Depois eu vou mostrar a planilha para vocês, que depois eu vou deixar até ela no meu canal. Não sei se vocês observam aí. Vocês têm a renda variável, é o amarelo. Está lá embaixo. E as rendas fixas estão lá em cima. Nossa, mas você não está falando que a renda fixa, a renda variável não rende mais que a renda fixa? Rende. Só que eu estou mostrando o que normalmente as pessoas enxergam. Enxergam a parte bruta. Isso que vocês estão vendo em renda fixa é o bruto. Eu deixei claro, a renda fixa 7% ao ano, bruto. Renda fixa 8% ao ano, bruto. Renda fixa 10% ao ano, bruto. Renda variável, que não é nem líquido nem bruto, porque já é líquido automaticamente, 6% ao ano. Isso é que as pessoas enxergam. Isso aqui é a realidade. Isso aqui é já aplicado, entendeu? O imposto que você paga normalmente, tá certo? E a correção que o seu dinheiro tem do ponto de vista inflacionário, que você tem que levar isso em conta. R$100 hoje não vai ter o mesmo valor que R$100 daqui a 2 anos. Entendeu, gente? Você vê que no início é muito parecido, mas depois de algum tempo a diferença é gritante, entendeu? E essa tabela aqui, gente, ela não está em mês, não, está em anos, tá? Mas mesmo assim você vê, entendeu? Você vê lá que em 6 anos, por exemplo, a diferença é gritante, entendeu? Uma carteira previdenciária que você vai montar em 20 anos, 25 anos, 30 anos. Coloca 30 anos. Olha só a diferença da sua carteira previdenciária. Olha os 30 anos aí. Os seus R$50. Tudo isso que eu estou fazendo, levando em conta R$50. E considerei, nesse caso que é feito simulação, a inflação de 4% ao ano, tá, gente? Beleza? Tá? Então você vê que em 30 anos que você monta a carteira previdenciária, olha a diferença, gente. Olha a diferença. Mesmo em relação a uma renda fixa 10% ao ano. Olha só que diferença. Para vocês verem de onde eu tirei isso, uma tabela aqui, ó.
Foi essa tabela aqui. Inclusive, essa tabela, depois eu vou fazer bonitinho ela, gente. Eu vou colocar o que cada tabela, o que cada coluna serve, entendeu? Mas eu fiz os gráficos baseados nela. Aqui, ó, a parte bruta, a renda variável, tudo em torno de 50 reais. E aqui, a renda fixa líquida, já descontado o imposto, entendeu? Aí aqui eu coloquei todas as alíquotas, 22,5, aí depois passa para 20, entendeu? Depois chega a 15, tá certo? E fiz os gráficos aqui embaixo. Certo? Isso aqui eu vou colocar também, eu vou colocar essa planilha, gente, no meu canal, tá certo? Se vocês quiserem baixar, dar uma fuçada, é uma planilha simples, entendeu? Um cálculo simples que vocês podem fazer. Vocês podem fazer a simulação até com 100 também, 200, entendeu? E vocês podem brincar à vontade com ela, é só baixar lá, tá certo, gente? Então é isso, pessoal. Não se iludam com os números que vocês veem no seu extrato de renda fixa, tá, gente? Porque as pessoas, o que eles veem na renda fixa é o valor bruto, entendeu? Então, vocês parem de ficar pensando, nossa, minha renda fixa está rendendo centavos. Lógico, se vocês colocam pouco de início, vocês vão ver rendimento pouco mesmo. Mas, ao longo prazo, bicho, a diferença é gritante, entendeu? O que falta muitas pessoas é paciência, de esperar, de fazer aporte, entendeu? Mas por que eu fiz isso? Justamente para mostrar, entendeu? Justamente para mostrar que a diferença é gritante, gente. Entendeu? Que o crescimento é grande. O problema é que as pessoas costumam ver só o centavo lá e as pessoas desanimam. Pô, mas mesmo assim, vou voltar a nossa tabela aí. Vamos voltar a nossa tabela. Deixa eu ver aqui. Primeiro mês, rendeu 24 centavos, entendeu? Nos outros meses, rendeu 6 centavos, 9 centavos, 14 centavos, de uma forma líquida. Pô, Felipe, mas é uma diferença só de 26 centavos. Gente, mas 26 centavos de diferença, entendeu? 14 centavos, entendeu? É pior do que 40 centavos. Eu prefiro receber 40 centavos do que receber 14 centavos, né, gente? É essa visão que o pessoal tem de longo prazo, de querer as coisas muito rápido, entendeu? A curto prazo, é que atrapalham, entendeu? E não veem essas pequenas coisas, tá certo, gente? Então, pessoal, esse lance, tá caindo pouco. Gente, é lógico, é natural cair pouco no início. Mas à medida que vocês forem colocando, vai render muito mais. Aí vocês vão ver a diferença. Já rende mais. Só que a diferença é pequena, porque o valor é pequeno, entendeu? Mas, com o passar do tempo, aí que vocês vão ver a diferença aumentando, entendeu? Porque vai ter mais dinheiro, vai ter mais aporte, e com isso vocês vão ver uma diferença muito mais significativa. Tá certo, gente? A gente terminou. Eu gosto de vez em quando fazer até umas brincadeiras, que esse tipo de problema, isso aí acontece direto, gente. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas eu lembro no passado aí, uma pessoa muito querida minha, vivia pedindo para eu fazer, na época da poupança, na época da inflação, inflações altíssimas, né? Quem é mais novo aí não lembra, né? Mas eu lembro muito bem, quem já é mais vivido aí lembra, né? Inflações muito altas, né? A pessoa fazia na época com regra de 3, porque não tinha calculador, não tinha nada. E a pessoa ficava maravilhosa, lá, aliada. Nossa, tá rendendo pra caramba. Coitadinha, mal sabia que a inflação estava comendo a poupança, né? E é mais ou menos essa mentalidade que as pessoas têm, né? A pessoa vê a renda fixa está rendendo 10%. Pois é, você está descontando o imposto de renda, entendeu? Você está descontando, você está descontando a inflação. No caso de poupança não tem imposto de renda também, né, gente? Mas mesmo assim o rendimento é bem menor, entendeu? Então é isso, não enxergam essas coisas. Normalmente se mostra para vocês a parte bruta. Vocês não veem, entendeu? Os rendimentos em si, entendeu? Líquido, como a renda variável é, entendeu? Então, gente,
Mas isso aí, vamos estudar isso aí. Então, o que eu falo para vocês? Continue estudando sobre o assunto, assistam meus vídeos, tá certo? Tem outros vídeos lá. E vamos parar com esse mimimi que, não, tá caindo pouco. Tá caindo pouco mesmo, mas com o tempo você vai ver que o troço vai aumentar pra caramba. Porque eu tenho certeza, no início tá caindo pouco sim, mas rende muito mais que qualquer renda fixa. Tá certo? Ô, gente, boa noite para vocês e bons estudos. Um abraço.